Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo aqui no nosso stand, na Logistic. Hoje é o último dia, mas ainda dá tempo de você vir aqui conferir o nosso stand, nossos lançamentos, conferir também aqui como que rola o nosso Gympcast, conversar depois com as nossas convidadas também. Hoje é o dia delas, elas que assinam, elas que movem, elas que inspiram, né, Júlio? É isso aí. E o que eu estou fazendo aqui no meio dessas mulheres, né? Eu não podia deixar de vir aqui, né, fazer pelo menos uma palavrinha de agradecimento, né? E de parabenizar essas mulheres que inspiram, que lideram e que formam talentos e empresas, né? Então, estamos aqui hoje com 4, na verdade, que tem a Cláudia aqui também, né? Que a Cláudia também é... A Cláudia aqui, fera também, que organizou todo esse belíssimo stand nosso aqui. Reforço o convite da Cláudia. Corra para cá, ainda dá tempo de visitar a Logistic, visitar o nosso stand, conhecer os lançamentos e as novidades que nós temos hoje aqui. E esse bate-papo vai ser muito 10, onde elas vão compartilhar aí toda uma jornada, né? Vão contar os segredos aí desse desenvolvimento, o que tem que fazer para se desenvolver, para formar pessoas e para inspirar, né? Porque elas inspiram tantas pessoas ao longo dessa jornada. E agora eu me ausento aqui para deixar o ambiente mais belo, né? Com elas que vão tocar o show aqui hoje nesse nosso Gympcast. Pessoal, meninas, muito obrigado, parabéns, sucesso aqui para o nosso Gympcast. Nos sigam, compartilhem, manda like e também sugestões de Gympcast. Mandem assuntos de sugestão para a gente aí, que a gente fica muito feliz de receber as sugestões aí, porque várias ideias que saem aqui é de sugestões que vocês enviam para a gente. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, obrigado, sucesso para nós. Obrigada, Júlio. Obrigada. O Júlio já roubou a minha fala aqui, né, para seguir a gente no Instagram, então @Joinville Implementos. Esse episódio também vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. Então, deixa eu apresentar as mulheres que hoje vão estar aqui conversando sobre gestão, comportamento, liderança. Eu vou começar, então, com a Camila. A Camila, ela é sócia proprietária da Mais Transportes. Até fiz a minha colinha, porque o time aqui é de peso, então não quero esquecer nada. Então, a Camila, ela é graduada em Direito, também tem MBA em Logística, Negócios, PMD, vou gastar o meu inglês agora, né? No Program for Management Development, Isso. Pelo IESE, 21 anos de experiência. Muito obrigada, Camila, pela tua presença, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui hoje. Obrigada. Daiane, a Dai, né? Podemos falar assim? Claro, com certeza. Da Transpo também já tem, da Transpocred, já tem 12 anos de experiência pela Transpocred, 6 como líder de unidade em Joinville. Isso aí. Seja muito bem-vinda, Dai. Muito obrigada. E a Patrícia Tavares, vou deixar que ela se apresente também. Ela é a mentora sistêmica, trabalha com comportamento humano, com cultura empresarial. Então, ela traz esse movimento para a gente trabalhar cultura, liderança, gestão. Patrícia também trabalha lá com a gente, né, da Joinville Implementos. Ela faz um trabalho de líderes lá também e tem feito, né, uma diferença no nosso time. Então, seja muito bem-vinda, Patrícia. Agradeço. Eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho da jornada de vocês, como que começaram, como que foram cair aqui no meio do transporte rodoviário de cargas. Começo contigo, Camila. Então, eu tenho a sorte, assim, de ter nascido na melhor família do mundo. E o meu pai é fundador da nossa empresa há mais de 50 anos. E eu me lembro de pequenininha, nós dentro do carro e o pai sempre fazendo uma brincadeira. Que caminhão é esse? Aí a filha que acertasse, um Mercedes 1113, ganhava uma balinha, um chocolatinho. Então, desde muito nova, a gente sempre foi inserida, né? Mesmo que indiretamente no mercado do transporte. E tenho a sorte, a honra de ter também uma mãe maravilhosa, que desde muito nova também ela sempre dizia assim: filhas, somos 3 meninas, 3 irmãs, né? Estudem muito, porque o estudo é o único presente que o pai e a mãe podem dar para vocês e que nunca ninguém no mundo vai poder roubar isso de vocês. Isso vocês vão levar para a vida inteira. E hoje, assim, mais madura, eu consigo ver que ela não estava pedindo para eu estudar, né? Ela estava, na verdade, dando um poder de escolha para as filhas. Que hoje, se a gente quiser ser caminhoneira, empresária, dona de casa, nutricionista, astronauta,
a gente tem esse poder de escolha. Eu tenho um marido maravilhoso também, que sempre me acompanha, está aqui hoje nos assistindo, que me incentiva, que admira a minha trajetória. Tenho irmãs maravilhosas. Então, assim a gente foi inserida, a gente com a família é a nossa base, e é o que vai levando a gente para esse mundo de transporte. O transporte e a família, eles acabam se misturando na nossa E família. acaba sendo uma sucessão, então, né? Isso, No isso teu, na mesmo. tua história. E tu, Dai, como que acabou se envolvendo com o transporte? Então, a Dai, desde pequena, tinha um sonho que era entrar numa instituição financeira, né? E aí, após concluir, então, a minha faculdade em administração de empresas, eu tive a oportunidade de ingressar na Transpocred. A Transpocred hoje é uma das cooperativas que faz parte do sistema Ailos, do sistema que é muito sólido, né? Constituiu-se aí em 2002. Hoje tem 14 cooperativas singulares, com mais de 1,8 milhão de cooperados, mais de 30 milhões em ativos. E aí veio, então, essa oportunidade de fazer a cooperativa Transpocred crescer. E quando eu entrei na Transpocred, eu parei para pensar, mas o que é uma carreta, um implemento, 4 eixos, 6 eixos? E aí veio toda aquela parte do desenvolvimento de entender e entregar as nossas soluções financeiras. Então, hoje, o transporte, ele move o Brasil, né? O mundo, na verdade, assim. Sim. E poder estar, assim, numa instituição que olha com um olhar diferenciado para o nosso segmento de transporte, né? Me faz ter muita gratificação. Por quê? Porque envolve pessoas. E o cooperativismo, ele é feito de pessoas, né? Então, olha muito a comunidade, o desenvolvimento das pessoas. E essa foi a minha trajetória já de 12 anos dentro da cooperativa Transpocred e quero poder continuar crescendo e me desenvolvendo dentro do transporte também. Legal. Na área financeira, né? Tá ligado com o transporte também. E agora eu quero saber da Patrícia, como que se encaixa aqui nesse ciclo? Então, por incrível que pareça, eu trabalhei na cooperativa, né? Na Transpocred? Na Transpocred. Queria ver muito a Roberta aqui, mas estou bem feliz de ver a Dai aqui, né? Eu conheço a Dai, a gente trabalhou juntas, né? E eu fui levada a trabalhar na cooperativa, porque foi o único lugar. É incrível agora que a gente nem combinou essa história. E eu já tinha feito a minha transição de carreira, então eu estava num momento de conflitante dentro da minha relação conjugal, por conta dessa minha transição de carreira. E aí eu queria fazer um ano sabático, acabei não indo, né? E para não conflitar com o marido, eu falei, tá bom, eu fico, né? E faço ano sabático em Joinville. E aí eu falei, e estava muito chocante para ele essa minha mudança de ser uma executiva para ser uma pessoa que começa a estudar o desenvolvimento humano. Fui estudar yoga, né? Amo yoga. E aí depois, como eu trabalho com a inteligência sistêmica, é uma das 5 inteligências que eu trabalho, né? Depois eu fui descobrir que era o sonho da minha mãe, porque nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, né? Não era o meu sonho. E eu fui estudar yoga lá em 2011, eu fui estudar terapias, fui estudar autodesenvolvimento, depois fui para o coaching, enfim, umas PNL, né? Neurociência, uma série de... E aí eu tive que voltar para o ambiente corporativo. Fiquei 1 ano e meio, e aí a pressão estava grande dele, de você precisa voltar a trabalhar, não sei o quê, porque isso não está dando muito dinheiro, e eu cheguei lá na cooperativa e conversei com o Marcos e com a Roberta, assim, olha, eu não quero um cargo de liderança, porque eu sempre exerci esse cargo de liderança, eu queria que ela estivesse aqui para lembrar dessa história comigo, eu não quero um cargo de liderança, porque eu quero trabalhar, depois que cair a minha caneta às 5h30, eu vou atender meus clientes e vou dar aula de yoga. Então foi assim que aconteceu até ocorrer a minha separação. E aí eu fui para a coordenação regional, né? E aí não teve jeito. Até que aconteceu, eu estava lá em Chapecó, trabalhando na Transpocred, fui fazer uma aula de yoga. E estava pegando lá, estavam acontecendo algumas coisas lá em Chapecó.
E aí fui fazer uma aula de yoga porque estava pesado. Uma médica até me trouxe até o hotel. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Chegou na reunião, fazia pós-graduação em gestão de pessoas, né? Porque as cooperativas investem muito. E por que eu fui trabalhar em cooperativas? A primeira foi a Unicred, trabalhei na Sicredi, né? Comecei no banco como trainee no HSBC. Por que eu transitei? Porque como eu trabalho muitos valores, a cooperativa sempre esteve consonante aos meus valores. Então, aí eu, voltando lá para Chapecó, eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Cheguei lá na reunião em Florianópolis e falei, eles falaram, bom dia, eu falei, só se for para vocês. Aí eu comecei Já começou bem. a cavar a minha própria demissão, porque para ir para esse lugar, que era o meu lugar de estar a serviço, né? Eu amava trabalhar na cooperativa, adoro desenvolver pessoas, mas o meu ciclo já tinha se fechado, né? E ali começou o meu processo de fechamento de ciclo no ambiente corporativo, e aí transitei, né? Tive a coragem, né? Porque a gente precisa, né? Para empreender, a gente precisa dar coragem. Para assumir uma liderança de uma empresa, a gente precisa ter coragem. Para assumir uma equipe, a gente precisa... E ser líder, a gente precisa ter coragem. Porque a gente lidera pelo exemplo. Sim. Né? A gente não lidera pela fala ou pela teoria. A gente lidera pelo exemplo, né? Então, assim começou a minha trajetória, até que, por uma cliente minha me indicar o Júlio, eu voltei para atender Transporte. eu atendo outra também, empresa de transporte, mas não descobri, eu sei que o Júlio é de Rio do Sul. E aí acabei de descobrir hoje que o seu Osmar é de Rio do Sul. E que até parente do Júlio, mas ainda não descobri essa história de origem. Vim me questionando sobre isso. Legal. Sobre por que eu atraí transportadoras. Por que eu estou no setor de transporte? Ainda não descobri. Falando de liderança, né? Eu acho que a Patrícia comentou ali, eu não quero um cargo de liderança. E talvez esse seja o pensamento de muitas pessoas, que liderança é um cargo. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, e eu queria te ouvir, Camila. Quando que você começou a perceber que estava liderando realmente, impactando ou inspirando, ajudando outras pessoas, e não somente executando? Então, para mim, isso foi um processo, foi uma construção, e é uma construção que está acontecendo até hoje. Tem horas que eu me vejo como uma super líder, uma super gestora, e tem horas que eu penso, nossa, eu estou fazendo tudo errado. Porque ser líder, ser gestora, traz muita responsabilidade, né? E a gente tem que estar constantemente buscando novos desafios, novos estudos, novas ferramentas, porque, pelo menos na minha visão, ser líder é a gente conseguir ajudar os outros a se capacitarem também. Eu tenho um exemplo assim que eu tenho muito orgulho e muita felicidade em contar, que eu morei por muitos anos, né, no Nordeste, em Maceió, e a minha empresa lá fica no interior do Alagoas. Pilar é o nome? Pilar, exatamente. E chega uma menina novinha, 17, 18 anos, quero ser estagiária. Eu olhei para ela e eu vi um brilho naquela menina. Eu disse, vem, Lu, vamos trabalhar juntas. Nem tinha necessariamente uma vaga para ela naquela situação. Mas ela sempre muito curiosa, muito ambiciosa, muito inteligente, sempre buscando mais. E toda a equipe abraçou a Lu de uma maneira muito feliz. Hoje, alguns anos depois, para não dizer muitos, para não ir entregando a idade já no início, assim, né? A Lu é nossa gerente geral da unidade Nordeste. E eu aprendo tanto todos os dias com a Lu, desde o primeiro dia que a Lu chegou na empresa, eu aprendi muito com ela. E espero, humildemente, que ela também tenha aprendido um pouco comigo. Então, assim, a partir do momento que eu vi que a minha função não era somente apagar fogo ou entregar alguma tarefa, mas sim ajudar as pessoas, mesmo que um pouquinho, a se capacitarem um pouquinho mais e mudar a vida delas, seja pessoalmente, financeiramente, socialmente, profissionalmente, isso me fez ver que talvez em alguns momentos sim, eu devo ser uma péssima líder, mas em outros
eu acho que alguma coisinha certa também eu estou fazendo. Não teve essa virada de chave, agora eu sou uma foi líder. um processo. É um processo de construção e que eu espero que fique por muito tempo, que eu continue me desenvolvendo. Até vinha outra pergunta, em consequência, mas já que já tocou no assunto, eu já vou puxar o link também, comentou sobre essa sensibilidade. Vocês acham que essa sensibilidade, ela olhou, eu vi o brilho no olho dela, né, essa curiosidade. Vocês acham que isso talvez seja um pouco mais fácil para as mulheres? De ter essa sensibilidade, de ter esse olhar, do que uma liderança masculina, talvez? Eu não acho, Cláudia. Não? Sendo bem honesta, assim, talvez não fosse o que tu quisesse escutar. Não, eu queria ouvir de vocês mesmo. Eu não vejo que competência tem a ver com gênero. Uhum. Né? Eu conheço o gerente de gente e gestão de um grande cliente nosso. Nossa, ele é Samuel. Uma pessoa maravilhosa, extremamente humana. Como eu conheço a minha irmã, minha sócia, é mulher, e ela é extremamente focada em processo e resultado e números. Então, eu não vejo assim que... claro, muitas mulheres têm um pouco mais de sensibilidade, talvez até pela maternidade, não sei. Mas eu acho que depende. Né? Bons líderes homens, boas líderes mulheres, e um bom líder ele tem que ser sensível, sempre, né? Algumas vezes um pouquinho mais, outras talvez um pouquinho menos. E vocês concordam? Concordo, e eu acredito que independente do gênero, homem ou mulher, ambos se complementam, ambos se ajudam. A liderança, ela precisa ter sim muita objetividade, tomadas de decisão, é o que importa para fazer com que os resultados aconteçam, mas mais do que isso, é como a Camila trouxe, né? É desenvolver pessoas. E durante toda essa minha trajetória na Transpocred, eu fui muito feliz de poder conseguir construir esse desenvolvimento nas pessoas e construir uma nova líder de unidade. Então, a Alessandra, né, a gente conseguiu agora a efetivação dela para um cargo de liderança, e tudo é um processo, tudo é uma etapa. Eu lembro de quando eu assumi a liderança há 6 anos atrás, foi realmente sair de uma zona de conforto e assumir mais responsabilidade. A partir do momento que eu assumo mais responsabilidade, vai ter momentos de muitos desafios, mas que eu preciso transformar esses desafios em grandes oportunidades, em aprendizados, em conectar ainda mais as pessoas, em ouvi-las, principalmente, porque a liderança, ela precisa direcionar, ela não pode comandar, ela direciona, né? Eu tenho muito isso comigo. Por vezes, a gente gostaria de realizar, de fazer, executar, mas a gente não pode, a gente tem que orientar. Então, eu tenho muito isso comigo. E hoje, assim, olhando para cargos de liderança, principalmente alta liderança, independente do gênero, a gente pode se conectar e ser grandes profissionais. E é isso que é bacana, né? Porque a gente, apesar que essa reunião de mulheres, porque eu quis trazer, a Patrícia ainda comentou, vamos trazer algum homem para a conversa? Por que não vai trazer um homem? Porque eles estão inseridos nesse contexto naturalmente do transporte, né? Exato. E às vezes a gente precisa ter essa representatividade de outras mulheres, que será que eu consigo entrar nesse ciclo, nesse mundo tão masculino que é? E é mesmo, né? E acaba sendo 90%, eu acho que do nosso contato são homens. E tá tudo certo. A gente aprende com eles, mas a gente entende que as mulheres também podem estar contribuindo. Então, essa fala é bem importante. Eu queria reforçar que a gente não está fazendo homem versus mulheres, e sim trabalhar juntos, né? E essa fala de vocês foi bem importante. E aí eu quero aproveitar, Patrícia, que tu tem esse entendimento de liderança, alta liderança, e essa visão sistêmica. A gente está falando muito de pessoas. Como que a gente pode estar olhando para essa nova liderança? Qual que é, de repente, essa diferença que vocês veem da liderança antiga e agora, comportamental? Então, quero complementar essa tua pergunta, né? Quero escorrer ainda sobre ela, depois tu me volta com essa pergunta aí. Porque eu, diferente delas, claro que nessa percepção, porque é uma percepção, né? Eu acredito que sim, tem homens, né, como o Júlio e o Paulo, eles têm uma percepção assim, eles têm um masculino e um feminino dentro deles muito aguçado, que não é todo homem que tem, né? Que é quem se desenvolveu, que busca se desenvolver, que, né, como tu mesma falasse, tem essa sensibilidade, Exato. né? Desenvolve, tem homens que têm essa... Não é todo homem que tem,
Mas nós mulheres, por conta da própria maternidade, a gente tem uma percepção maior por questão cerebral mesmo, não é por ser mulher, é por ser mãe, pelo nosso desenvolvimento. Então, assim, quem é mãe aqui? Tu é mãe? Não. Não? Não, Então, também. a mãe... tu não é mãe, mas tu tem quantos funcionários? Mais de 200. Isso, são 200 filhos, né? É. Então, a gente tem os filhos que a gente educa, né? Porque é inerente, o filho, o colaborador, ele sempre vai olhar o líder numa forma inconsciente como um pai, como uma referência, né? Sim. Como alguém, o nosso primeiro líder, nossos primeiros líderes são os nossos pais, né? Sim. Quem educa, os nossos primeiros mestres são os nossos pais. Mas a mulher, ela tem essa percepção do ambiente mais aguçada do que o homem, né? E isso, eu falei, poxa, eu estava numa empresa e saiu uma pessoa do RH que era uma mulher, e entrou um homem. Eu falei, pô, e aí o ser humano, ele julga. Meu exercício diário é não julgar, que é observar, que daí eu chamo assim, eu tive essa percepção, ela cuidava de uns detalhes e me questionava que ele não tem, que são detalhes femininos, que às vezes o homem, e que não é um caso de gênero também aqui, não é, mas a mulher, ela tem essa percepção um pouquinho mais aguçada do que o homem, as dinâmicas dos detalhes. Eu digo, Júlio e Paulo são uma exceção total à regra, né, do masculino em relação a essa percepção, porque o homem, ele é mais focado em resultado mesmo, né? É uma educação do masculino a partir da parte neuronal, né, do desenvolvimento do cérebro mesmo, né, e desenvolvimento da própria cultura. O homem é para fora, é para o resultado. Claro que isso mudou e vem mudando, e com o autodesenvolvimento, as pessoas vão tendo, né, os líderes principalmente, vão tendo essa percepção mais aguçada, e desenvolvendo um pouco mais esse feminino, que é esse lugar que vocês falam do sentir, né? Que alguns líderes que eu tive e alguns clientes têm, e eu busco desenvolver neles isso, porque é importante para você liderar pessoas, você precisa ter empatia, né? Que é uma inteligência, faz parte da inteligência emocional, né? Faz parte do meu método, é uma das inteligências que eu trabalho, que a gente precisa observar o outro e ter empatia, né? Que é esse lugar de sentir. Como é que o outro vai se sentir, né? Que é essa nova liderança, né? Que precisa desenvolver inteligência emocional, que precisa se conhecer. Porque como é que eu vou liderar o outro se eu não sei quem eu sou? Exato. Não tem como. Eu vou lá, estou lá para a gente trabalhar agora os processos lá dos OKRs, a gestão ágil, né? Eu vou implementar lá na empresa. Mas não tem, eu falo para eles, às vezes o Júlio e o Paulo, eles querem acelerar, porque todo empresário quer acelerar, porque a empresa, ela vive para dar resultado, né? Então, e aí eu falo, gente, calma, é um processo. É um processo de construção. Não dá para eu colocar uma ferramenta se a pessoinha por trás dela não está pronta. Ô, Paty, é muito conhecer o perfil de cada um. E cada um tem um perfil que vai somar no time para o resultado final. Exato. E assim, né, resultados são feitos sempre por pessoas. Então, se a pessoa estiver bem desenvolvida, comprometida e entendendo seu propósito, o resultado naturalmente ele vem. E como que foi esse processo de autoconhecimento para vocês? Assim, vocês tiveram esse entendimento? Eu estou me conhecendo e eu entendo que ao trabalhar isso em mim vai reverberar na minha equipe. Vocês acham que o líder de hoje, né, o gestor, tem que trabalhar a inteligência emocional? Exato. Mas vocês conseguem ver isso na prática? Eu consigo. Eu sinto muito, assim, de uns 6 ou 7 anos para cá, um pouco antes da pandemia, eu comecei a me autoconhecer verdadeiramente e me respeitar e me colocar como prioridade, porque a partir desse momento, quando eu tô bem, eu consigo servir, seja a minha família, seja a minha equipe, sejam os meus amigos. Eu sempre preciso estar bem para que eu possa ajudar, seja de qualquer maneira, qualquer outra pessoa. Eu acho que faz toda a diferença. Antes, eu tinha um método, talvez, até que eu dizia assim, gente, a gente tem que trabalhar, vamos.
Vamos ficar mais um pouquinho aqui na empresa. Eu gostava de chegar na empresa às 7 e sair 10, 11 da noite. Eu amava. E hoje eu gosto de chegar às 9 e sair às 6. E eu vejo que eu entrego muito mais. E eu cobro hoje das pessoas que trabalham comigo que respeitem os seus limites e que se autoconheçam, porque eu sei que eles vão entregar muito mais. Aqui não é nem sendo, uma gestora boazinha, ela quer que trabalhe pouco. Não, eu quero que me entregue resultado realmente. Parabéns, parabéns, porque eu vinha falando até no carro sobre isso, e é isso que eu falo lá para eles, falo, gente, e é difícil, hein? Parabéns. Que bom. É difícil um líder ter essa fala, tanto que eu falo que, por conta do meu histórico pessoal, né, respeito se tornou um valor inegociável que eu incuti porque eu me permitia ser desrespeitada inúmeras vezes. Então, e para um líder, uma dona de empresa, incutir essa cultura do respeito como valor, né? Você tá sensacional, parabéns. Mas isso, desculpa, Dai, Pode só para complementar, isso só acontece quando a gente se autoconhece realmente. A importância do autoconhecimento, porque às vezes Exato. essa palavra acabou sendo banalizada, talvez, porque Exato. todo mundo fala de uma forma muito genérica, sem realmente entender a profundidade do que é a gente se autoconhecer. Exato. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê que precisa melhorar, né? Exato. Porque pensa assim, ó, só para depois a gente passa Sim. ali para Dai, mas só para eu não deixar, até porque faz parte do meu business, né, o autoconhecimento. Então, eu sempre gosto de colocar que autoconhecimento é autoconsciência. Então, que é o que tu perguntou, Paty, como é que a gente faz para não entrar nas nuances lá, né? Tu fez a pergunta no treinamento. Então, Lá da frequência, como manter a frequência elevada. isso, como que eu não vou para um lugar de culpa, né? Com esse lugar da autoconsciência. Peraí, eu estou entrando na culpa, se perguntar. O questionar, ele é essencial. Faz parte da autoconsciência. Então, assim, por que eu agi assim? Por que essa dinâmica aqui me deixou desconfortável? Por que esse colaborador me respondeu dessa forma? Então, autoconhecimento é essa autoconsciência o tempo todo. Se autoquestionar. Não sei se vocês fazem isso, provavelmente sim, né, mulheres? Com certeza. Eu tenho muito que o líder, ele é o exemplo da equipe, né? Hoje a gente passa muito mais tempo com os nossos liderados do que com a nossa família. Então, eu acredito muito em hábitos, atitudes e gestão do tempo. Quanto mais eu tenho o colaborador ele conectado dentro do horário de trabalho, mais ele vai gerar produtividade. Após o horário, a carga horária de trabalho, ele acaba não tendo aquela produtividade que a gente gostaria, porque ele não tem o tempo de descanso. Então, conecta muito com a fala da Camila, que eu acredito que a gente precisa, sim, ter a nossa gestão do tempo e, principalmente, um planejamento. Exato. Eu gosto de chegar na cooperativa e ter o planejamento do dia, olhar para as prioridades, fazer o alinhamento com a equipe, né, o check-in, o check-out no final do dia e a gente fechar ali os resultados e os negócios. Claro que se for necessário, um dia ou outro, uma exceção, a gente chega à meia-noite e sai à meia-noite do outro dia. Mas isso tem que ser uma exceção, não pode virar rotina. Dessa visão, né? E aí o hábito, você falou essa palavra, e aí eu lembrei que muitas mulheres às vezes querem essas dicas, né? E aí eu vou perguntar para vocês, para as mulheres que querem ser essa líder dos negócios, quais são as dicas, quais são os hábitos que vocês praticam, que gostariam de estar compartilhando para criar um hábito, né? Porque é difícil a gente criar um hábito, né, Patrícia? Porque se a gente fala, eu vou fazer assim, eu vou criar o meu planejamento, conscientemente a gente sabe que isso é importante, mas na prática acaba não fazendo. Como que vocês criaram esse hábito? Para mim, eu tenho alguns hábitos que são inegociáveis, pessoais, no meu dia a dia. Um deles é praticar algum exercício físico todos os dias, e isso me traz muita saúde e disposição, mas mais do que isso, me mostra que eu sou capaz. Eu mando em mim, eu mando na minha agenda. Eu leio também todos os dias, e não é livro de gestão, é livro de romance, é livro de comédia, é livro sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que eu amo. E na empresa eu divido, porque no transporte a gente planeja uma agenda, mas chegam várias urgências. Então, eu divido o que é prioridade e importante e o que é urgente e importante. Então, primeiro, a gente faz as urgências
e vai para as prioridades e depois para as coisas que de repente podem esperar um pouquinho mais. E assim a gente vai construindo esse hábito e delegar, porque é difícil, né? É difícil. Como é difícil a gente delegar. Mas aí quando a gente aprende, tudo fica muito mais fácil. E acabou trazendo a gestão do tempo também, né? A Dai, gestão pode do complementar. tempo, exatamente. Hoje, assim, olhando para minha rotina, né, como gestora, primeiro eu preciso estar com a minha mente livre. Então, para mim estar com a minha mente livre, eu acordo às 5 da manhã todos os dias, vou para academia, meu momento é o momento da Dai, e aí sim eu começo o meu dia, chegando na empresa, geralmente 8h20, 10 minutinhos antes, eu tenho esse hábito de ser a primeira a chegar, deixar tudo organizado, né, para fazer aqueles alinhamentos com o time e direcionar. A gente precisa direcionar e olhar realmente para aquilo que é urgente. Então, o que é urgente a gente faz primeiro e o que não é urgente a gente vai fazendo ao longo do dia. Então, eu tenho muito esse hábito também de sentar com cada colaborador e escutá-los. O mais importante é escutá-los para a gente poder realmente fazer as coisas acontecerem. Por isso que são líderes, né, Patrícia? Elas são sensacionais, né? Falar Elas de gestão são do tempo, Elas são ter o tempo para sensacionais. você mesmo. Eu só estava pensando, a Patrícia só ouvindo, né? Ela só, gente, isso Viu, é... Paty, tu já pode contratar a gente? Elas são sensacionais. Isso que eu ia Já falar. vamos fazer um time elas já, estão ó. preparadas para treinar equipes mesmo, né? E eu queria que tu Incrível. desse a tua dica de e- gestão de tempo, de planejamento, de hábito. É porque, falando de mim, né, assim, eu acho essencial a gente fazer exercício físico, porque ele trabalha que uma das inteligências, das 5 inteligências, é a inteligência da saúde. Então, se o teu corpo não tem, tu pode ter capacidade, mas se tu não tiver disposição, não tiver saúde, né, Exato. disposição, tu não vai entregar, né? Então, fazer atividade física é essencial porque libera hormônios do bem-estar, né? Eu já estou numa fase já de perimenopausa aqui, Eu né, não, eu tenho 20 mulheres? aninhos ainda. Eu também tô longe, nem sei o que é isso. Então, os hormônios começam e aí tu sente ainda mais essa necessidade, né, de fazer exercício físico até por conta da tua autorregulação. Meditar, né? Então, nem todo dia eu consigo ter essa disciplina, o meu perfil comportamental é distinto delas, apesar de me autoexigir, então me cobro, mas também tenho compaixão comigo, porque tem dia que eu não vou conseguir fazer e pelo menos eu tiro um momento de leitura, de autoobservação, se eu não faço a dinâmica, faço uma meditação que é ativa, voltei esse ano a fazer. Então, se eu não faço ela, eu procuro outro movimento que eu preciso me auto-observar para me autorregular, né? Fora o exercício, que é necessário e que faz parte da rotina, mas esse lugar de auto-observação diária, porque eu não posso ensinar aquilo que eu não pratico, né? A gente só consegue levar o outro até onde pratica. Então, essa dinâmica, né, como elas bem trouxeram aqui, que eu acredito, eu observo assim, eu atendo muitos homens, né? Também, muitos donos de empresa. Para o homem, por mais que a gente observe, claro que depende do perfil comportamental, né? Mas para a mulher é muito mais fácil ela ser disciplinada. E aí eu observo os estudos e tudo mais, elas não são mães, né? Mas óbvio que daí, se eu trabalho num lugar que eu tenho horário, eu preciso fazer o meu horário. É o que eu falo para eles no treinamento, gente, precisa fazer algo que te autorrealize, né? Que é o que eu estou cuidando de mim, né? Sabe? Então, quando tu consegue te priorizar e te colocar na tua agenda, o resto, tudo vira consequência, não é verdade? Tudo flui, né? Não é verdade, né? Assim que funciona, porque tu te colocou na agenda. Então, se tu consegue te colocar na agenda, fazer uma meditação, fazer um exercício, o resto tudo vira uma consequência de tu te priorizar, sabe? Por isso que urgente, importante, circunstancial, o que é prioridade, né? Que é o que a gente está trabalhando lá, é importante, mas é importante você se priorizar. E essa liderança na prática, eu acho que esse é um momento em que a gente está lidando com várias gerações ao mesmo tempo no mercado de trabalho, né? A geração X, a geração Z, que tá, até a mesmo Alfa já começou, né? Então tem essas denominações, mas são culturas, pensamentos diferentes.
Como que vocês estão fazendo essa gestão com as pessoas, né, no mercado de trabalho? Fala-se muito também que existe uma dificuldade de mão de obra. Isso é realidade? Como que vocês estão lidando com isso na empresa de vocês? Hoje eu sinto, sim, que a mão de obra, né, a contratação de pessoas, ela vem sendo um momento desafiador no mercado, muito por conta da tecnologia, que hoje, né, a gente tem aí e há oportunidades de home office, mas hoje a gente também consegue, sim, bons profissionais no mercado. E eu vejo muito que vai da liderança, né? A liderança, mais uma vez, sempre é o exemplo. E o que eu posso deixar assim como uma mensagem para os novos profissionais, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, nunca desistam. Tenham sempre uma persistência, tem um caminho a ser seguido, né? A gente nunca vai estar 100% prontos, mas tenham algo em mente, uma ambição, como eu tive desde criança a ambição, sim, de entrar numa instituição financeira e de tornar líder. Essa já era a minha ambição. Foi um processo de anos de desenvolvimento e o aprendizado, ele é contínuo. Porque hoje, quando a gente olha principalmente para as IAs, para as tecnologias, o técnico a gente aprende. Exato. Mas a parte de desenvolvimento de pessoas, ele é constante. É bem isso. E complementando a Dai com uma frase dela ainda, a escuta ativa sempre, né? Porque a minha realidade não é a mesma realidade de uma outra geração. Uhum. Então eu preciso, pelo menos, tentar entender. E com a escuta ativa isso fica um pouco mais fácil me colocar no lugar do outro, né? E eu Perfeito, eu achei a tua fala assim, Legal. é bem o que a gente queria que vive tu falasse um lá. pouquinho da gestão lá da Mais Transportes, se tem essas gerações trabalhando juntas, como que funciona? Lá na Mais Transportes, a gente tem uma cultura muito forte de desenvolvimento de pessoas. Então, quando eu dei o exemplo da Lu, que iniciou com a gente com 17, 18 anos, temos várias outras pessoas que também iniciaram conosco muito novas e que estão conosco até hoje, né? É comum termos vários colaboradores com mais de 10, 15 anos de casa. Então, esse conflito geracional, ele existe, Uhum. mas como a cultura ela é muito forte e uma cultura de trazer para a mesa, discutir, de democracia não no sentido que todo mundo vai tomar a decisão, mas que todo mundo pode discutir aquela decisão. Então, acho que todo mundo se sente muito acolhido. E a discussão, uma ideia, outra ideia, eu acho que isso é tão rico quando a gente, quando a gente realmente discute aquilo, leva a sério e toma uma decisão, porque a pessoa se sente respeitada mesmo que a sua ideia não tenha sido levada adiante, mas ele viu que você ouviu, que você internalizou aquilo e de repente na próxima vez pode ser que a ideia dele dê continuidade. Então é assim que a gente lida com esse conflito geracional. Eu gosto muito de conflito, gosto mesmo. Acho que a gente cresce, né? Eu acho que a gente cresce bastante quando a gente não briga, mas quando a gente tem conflitos. E é legal que elas estão trazendo uma cultura, né, Patrícia? Como que desenvolve uma cultura? Então, observa como é que ela desenvolve a cultura dela, porque ela falou uma palavra muito importante, né? Principalmente para a gente integrar todas as faixas etárias, que é algo que é essencial do ser humano e que é uma das primeiras leis sistêmicas. Eu não gosto de falar que é lei sistêmica, eu acho que é uma lei universal, e eu acho que é uma necessidade inexorável do ser humano, que é pertencer. Então, como ela escuta ativamente, elas escutam ativamente, independente do nível de geração, se é X, Y, se é baby boomer, se é... Todo mundo quer pertencer, ninguém quer ser... Todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo. Então, quando eu escuto um colaborador, quando eu genuinamente me presto a olhar para ele como um ser humano e falar, não, tudo bem, traz aqui, dessa vez a gente não vai validar, mas ele se sente pertencendo. E aí isso assim você engaja. E quem quer ser excluído, né? Ninguém quer ser excluído. E assim a gente vai
criando essa cultura de lealdade, essa cultura de entrega, né? Essa cultura de, poxa, ela me ouviu. Como E é que ouvir também acaba sendo um hábito. ela me ouviu e eu pertenço? A minha ideia foi, ela não foi validada agora, mas quem sabe depois, né? E o impacto que gera não somente para o ambiente profissional, mas também para o ambiente pessoal da pessoa. Às vezes a gente não tem nem ideia do quanto a gente contribui na vida pessoal dessas pessoas, desses colaboradores. Então eu acho isso assim sensacional, a gente conseguir parar e ter um tempo para ouvir os nossos colaboradores, tempo com qualidade. E uma coisa importante também, que às vezes a gente erra por falta de tempo, por falta de cuidado, ou por achar que fez certo, a escuta ativa ela é muito importante. Mas a resposta, porque às vezes você escutou, você discutiu aquela ideia e ela não foi para frente por qualquer motivo. Mas você precisa dar essa resposta para o seu colaborador, para que ele veja que realmente você escutou, né? Para que não fique só no diz que me disse. Então, acho que isso também é bem importante. Quando a gente começou a dar os feedbacks para todo mundo, e não aquele momento feedback, mas dar a resposta. Eu acho que as coisas começaram a fluir melhor também. Deixa eu posso fazer uma pergunta para ela? Claro. E quando que tu observou assim a necessidade de tu se desenvolver? Quando que aconteceu isso? Qual foi o teu gatilho assim, poxa, eu preciso me desenvolver Poxa, vou mais? começar a chorar agora aqui. Eu passei por um processo de depressão muito profundo, que eu perdi a minha mãe. Ai, sinto muito. E engordei horrores, fiz bariátrica. E depois Você tá disso, maravilhosa. muito obrigada. A minha vida assim mudou, eu realmente me coloquei como prioridade. Eu acho que eu precisei chegar no fundo do poço para ver que existiam lugares muito melhores para estar do que lá. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Ele porque tem é tão mola, complexo. né? Ele tem mola, ele né? consegue sair de lá. Então, mas depois a gente pode Que conversar história mais. Mas bonita, acaba né? sendo uma decisão também. Parabéns. Porque muitas vezes, né, as pessoas têm essas histórias, depressão, e não conseguem sair desse lugar. E E ela às teve vezes essa não decisão de procurou querer. ajuda, né? Também. E depressão é uma doença, né? É uma E é uma doença muito séria e fisiológica, inclusive, né? E eu realmente procurei ajuda com remédios, com psicólogos, com a minha família, amigos, me permiti não fazer nada, me permiti fazer tudo. Enfim, é um processo realmente e que bom que eu consegui sair, né, disso. E hoje tô curada. Eu acho que tô curada. Bom, Hoje tu é uma referência. Que bom. Que legal, né? Que é uma história Legal, que a uma gente história entende bem- que a gente tem esse poder de decisão. É, Né, tá dentro da gente, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar esse poder que a gente tem. Então, a tua história realmente é inspiradora. E qual foi Boa, Clau. E qual foi o gatilho do poder da decisão que tu falou, eu vou sair desse lugar? não teve. Não? O meu pai e minha mãe sempre falam muito para mim assim que eu falo da minha mãe como se ela estivesse viva, né? Já fazem 12 anos que ela faleceu. Mas ela sempre está comigo. Eles sempre falam assim: ai, a Mila demora a tomar uma decisão, mas quando toma, é da noite para o dia. Hoje ainda a gente estava falando no almoço. Quando eu decido da bariátrica, em menos de um mês eu faço a cirurgia. Porque eu acho que o meu processo anterior a isso, mesmo que eu não saiba, eu estou trabalhando isso. E aí, quando eu decido, eu quero resolver. Mas eu não tive, assim, não aconteceu nada. Ela passou um bullying, uma vergonha, não coube num brinquedo do parque. Não. Foi realmente uma decisão que eu queria viver. Eu acho que foi no momento que eu vi que viver é muito bom. É incrível. São escolhas, né? Escolhas que a gente toma para nossa vida. Parabéns. Essa fala, ela foi essencial. E principalmente para quem está em depressão, tu teve um momento. Foi esse momento que eu quero viver. Eu acho que é isso. Bem lindo, parabéns. Obrigada. E obrigada por contribuir aqui para um monte de gente que vai estar vendo essa história, né? É Maravilhosa. possível. É possível. É sim. Que esse é o gatilho, é o desejo de viver. Existem dois lugares que a gente olha, ou para a morte ou para a vida. E quando a gente está deprimido, a gente está olhando para a morte. E quando a gente decide olhar para a vida, as coisas mudam. É verdade. E além disso, ela está olhando para outras vidas, outras pessoas, né? Desenvolvendo outras pessoas, acolhendo outras pessoas que
também provavelmente passaram ou estão passando pelo mesmo momento que você passou. E depois que a gente passa por um momento assim, a gente se torna muito mais sensível quando a gente percebe que outra pessoa também possa estar passando por um momento complicado, né? E a gente consegue acolher melhor também. Que legal. Adorei a história. Adorei. Então, vou fazer umas perguntinhas aqui, ping-pong, até para a gente conhecer um pouquinho e entender como que a gente pode estar se inspirando cada vez mais. Um livro ou um filme? Bom, eu tenho um Instagram de livros. Sim, eu sou uma que legal. leitora assídua, Qual que é o realmente. teu Instagram? Já vamos fazer aqui o... Mais já vamos livros. colocar. Arroba mais gente. livros. Legal. Isso. Ele tá um pouco parado porque ou a gente tem o tempo para escrever, né? Sim. E recomendar os livros ou para ler. Eu estou priorizando a leitura. Legal. Mas tem várias recomendações de leituras lá. E o livro da minha vida se chama As Boas Mulheres da China. Foi o primeiro livro que eu li na minha fase jovem adulta e eu li junto com a minha avó. E é um livro transformador. Quem ainda não leu, deve ler, porque ele é lindo. Que legal. Legal. Então, tem um filme, né, que inclusive foi divulgado esse ano, que é O Diabo Veste Prada. Para mim, é a atualização de muitas escolhas na nossa vida, um olhar de muita liderança e tomada de decisão. Esse filme, para mim, me marcou muito aí nesses últimos meses. Para ti, Paty. Então, ai, tem Tantos. assim que eu vou falar, né? Mas lá com a minha mãe foi uma, já estou antecipando aqui, a minha mãe foi uma grande mestra para mim. Eu poderia, ela sempre, eu fui mãe aos 17 anos, né, para 18 anos, fui mãe muito jovem, e a minha mãe sempre com esse ímpeto de, achei muito linda a sua fala. A mãe não pedia para estudar, ela falava, a gente pode escolher, né? Uhum. Você pode escolher, diferente de muitas que não puderam, a nossa geração, né, pôde escolher o que fazer. E ela me inspirava muito. Olha, podia falar vários aqui, mas com 17 para 18 anos, nessa época aí, eu li O Poder do Subconsciente, que é de 1963, se eu não me engano, do Joseph Murphy, e ele trabalha muito assim que você pode criar a sua realidade a partir do seu pensamento, né? Da mudança do pensamento, da mudança das crenças, né? De como você percebe as coisas, né? Então ali deu uma viradinha de chave e eu sei que é um livro, né? Autoajuda e tudo mais, mas esse foi Do primeiro despertar. uma viradinha. Tem outros, mas foi uma virada de Foi o chave primeiro. marcante. Uhum. Uma líder que inspira, Dai. Hoje, para mim, é a nossa presidente, a Roberta de Souza Caldas, da Transpocred. Ela inspira todas as mulheres, todos os dias, uma pessoa maravilhosa. Para ti, Camila. Uma líder que inspira, com certeza, a minha irmã, a Caroline, Ah, que lindo, né? Ela sempre traz a família ali e como a minha mãe centro. também. E eu tenho uma grande amiga, Clarissa, que ela é CFO da Shopee. Então ela também me inspira bastante e me ensina muito. Já acabou falando que é a tua mãe, É a né? minha mãe, né? Ela não está mais aqui, mas ela foi minha primeira mestra, minha Legal. professora, ela que trouxe todos esses movimentos de autoconhecimento, de processos espirituais. Então, ela me ensinou muito na luz e na sombra. Um Então, hábito diário. Eu sei que vocês já falaram, né? Mas eu quero que escolham um que faça a diferença. Um hábito diário. Desenvolvimento contínuo das pessoas. Para mim, o meu hábito diário é exercício físico hoje. meu hábito diário é autoobservação, orar e vigiar. Legal. Todo dia. Uma palavra que define liderança para ti. Responsabilidade. Porque pensa assim que a gente é muito responsável por aquilo que a gente cativa, né? Pelas pessoas. Então, o líder, ele inspira pelo exemplo. Ele é muita responsabilidade. É verdade. Parabéns, mulheres. Muito obrigada. E além da responsabilidade, acredito muito na confiança. Confiança. Confiança é a base de tudo. E para mim, é servir. Um líder, ele sempre tem que estar disposto a servir. Eu acho que essa conversa assim, foi muito inspiradora. A gente trouxe assuntos, claro que a gente poderia, se a gente vai se aprofundar em cada um deles e 4 mulheres conversando, né? Ia muito longe, mas eu quero agradecer demais pela presença de vocês, pela disponibilidade de vir aqui para estar fazendo essa troca, né? Essa experiência, as histórias de se colocarem aqui a servir.
Porque esse também é o nosso propósito com o Gimpcast, de estar compartilhando, principalmente aqui com as mulheres que estão à frente dos negócios, do transporte, que a gente sabe que ainda é minoria, mas aqui eu acho que já abre uma porta, né, que é possível, que as mulheres também lideram, que elas também podem inspirar outras pessoas, que os homens também colaboram com a gente colabora com os homens, contribui para esse segmento que movimenta todo o nosso país, o mundo, né, na verdade. Bem isso. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para as mulheres, para a equipe de vocês, para a empresa de vocês, uma mensagem final para a gente finalizar o nosso Gimpcast. Legal. Eu deixo a mensagem que o legado de um líder não é fazer sozinho as coisas acontecerem, sim junto com um time e ajudá-los. Que lindo. Eu queria agradecer toda a minha equipe, todo o meu time, a minha família, e eu sei que o tempo é curto, mas tem uma história muito bonita que eu gosto de trazer história, né? Eu sou maravilhoso. dessas histórias. Que quando a minha mãe faleceu, já que a gente acabou tocando nesse assunto, no momento que ela faleceu, assim que a gente chegou em casa, tinha pessoas, ex-funcionários na nossa casa, nos ajudando, servindo café, nos acolhendo. No outro dia tinha gente de Maceió aqui. Sabe, aquilo foi tão acolhedor, tão lindo. E naquele momento, eles não tiveram um olhar de donos na empresa enquanto a gente estava de luto, porque o luto ele é bem demoradinho. Sim. Eles realmente foram donos, eles conduziram a nossa empresa com uma maestria, trouxeram resultado, com amor. Então, eu queria agradecer eles. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de externar isso. Então, eu queria realmente agradecer e ver, né? Aquela frase super clichê. Olha, aqui na empresa, nós somos uma família. Eu acho que na Mais Transportes, nós realmente somos uma família. E aí é o resultado da liderança. Quando as pessoas elas se movem por si mesmas para estar ali contribuindo nesse momento, ali já foi um resultado de que vocês estão fazendo, estão no caminho certo, né, Patrícia? Eu tenho uma outra pergunta agora que me surgiu aqui. Eu tô falando de 4 mulheres conversando. Por que o nome Mais Transportes? Nossa, que boa pergunta. Então, porque a empresa do pai se chama Transportes Pavanello. Hoje a gente faz parte de um grupo, né? O Grupo Pavanello. E quando o pai, ele, muito sabiamente, meu pai tem pouco estudo, mas ele é uma pessoa muito sábia. O meu pai, assim, é uma das pessoas, acho que é a pessoa que eu mais admiro no mundo, assim, eu sou apaixonada por ele. E ele percebeu que, ai, filhas, o pai não sabe mexer no computador. O pai, mal e mal, sabe mexer no fax. São 21 anos, né, que a gente está à frente. Então, ele decide passar a empresa para a gente, mas ele fala assim, vocês abram a empresa de vocês e o pai continua com a empresa do pai. Então, a gente teve que procurar um nome. E a gente pensava em diversos nomes, mas a gente pensava assim que a gente queria ser mais eficiente, mais humana, tudo que a gente queria ser diferente das outras e a gente queria ser mais, porque não que as outras não fossem, mas a gente queria ser mais do que as outras. A concorrência, assim, né? A gente queria ganhar, digamos assim, na nossa imaturidade da época. E aí surgiu o nome Mais Transportes. Legal. Que história legal. bonita. Não, e lindo teu pai. Ah, meu pai Muito sábio. ele é muito, a pessoa, uma das Muito pessoas sábio. pessoa mais sábia que eu conheço, realmente, meu pai. Ele viu que naquele momento, se ele continuasse, talvez a empresa não tivesse continuidade, porque ele não tinha mais tanto jogo de cintura para lidar com as novas tecnologias que o mundo estava trazendo. E muito sábio desse processo, porque eu atendo muitas empresas familiares com dificuldades com os filhos, com os irmãos, com processo de transição. E ele foi muito sábio. Tá vendo como ele é? Saber fechar o ciclo dele. Vocês abram a de vocês, ou seja, o pai é aquele que leva para o mundo, né? E tu sabe que a partir do momento que ele decide passar a empresa para a gente, a gente brinca que ele faz parte do conselho, mas o conselho acontece no almoço. Ele nunca mais foi na empresa, ele realmente confiou de passar o bastão para a gente. Ele confiou, ele fala, né? Eu que eduquei vocês, eu sei dos valores, da essência de vocês. Como que o pai não ia confiar de passar a empresa, que é menos importante do que aquilo que o pai criou? Então, ele realmente passa a gestão para a gente a partir do momento que ele se retira e passa a empresa para a gente também. E vocês começam
pro mais, indo pro mais, né? Exato. Literalmente indo pro mais, né? Isso. Parabéns, Obrigada, parabéns. obrigada. Nós Parabéns pro pai estamos também. mais felizes ainda de tê-los como clientes, como parceiros e nessa conversa Essa aqui, né? conversa maravilhosa, assim, que para mim foi muito inspiradora. Legal conhecer essa sua história. Posso te dizer, assim, que a família realmente é a base de tudo. É mesmo. E hoje também, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tive meu pai e minha mãe acompanhando, né, todo o meu processo desde a minha infância e quanto é gratificante para eles ver aonde a gente está chegando. É verdade, né? E aí eu vou aproveitar, então, também fazer o meu agradecimento, porque eu só consigo estar aqui há uma semana fora de casa, porque eu também tenho a minha rede de apoio, o meu marido, as minhas filhas, que me apoiam e que eu só consigo estar aqui porque eu tenho essa rede também em casa. Parabéns, Clau. Quer Né? deixar a tua mensagem também? Então, claro, com certeza. Eu vou usar a palavra do pai dela, né? Que é a gente precisa mesmo, como matéria de escola, se autodesenvolver, porque é primeiro a gente. É só a partir de dentro que a gente vai poder passar, o externo vai refletir aquilo que está dentro de ti. Então, sabedoria não se compra, se conquista com prática, com autodesenvolvimento, né? Com vulnerabilidade, igual o seu pai, né? De se vulnerabilizar. Então, esse é o caminho para as pessoas. Se conheçam. Sejam doído, mas é sábios. bom. Faz parte. Dói, mas é bom, né? É. Dói, dá uma revoltinha, mas depois todo mundo diz, ai, como eu estou me sentindo leve. E a gente vai para o mais, né? E a gente vai para o mais. Que bom. Muita gratidão, muito obrigada. A gente encerra o nosso episódio, acho que e que eu espero que todas tenham esse brilho no olho que vocês têm, essa alegria de falar, né, a Camila, a Day, a Patrícia, quando falam sorrindo, falam com um brilho no olho. Isso que eu espero que os líderes tenham no seu dia a dia, na sua vida, na sua jornada. Muita gratidão, muito obrigada a todos. O episódio fica gravado aqui no YouTube e também acompanhe o último dia aqui da feira pelo nosso Instagram, @Joinville Implementos. Muito obrigada, meninas, mulheres lindas, poderosas. Obrigada. A gente brinde. que agradece. Um brinde. Obrigada. Obrigada. Viva as mulheres. Viva as mulheres.